Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado, no capítulo 27, a ação e a reação, na quinta parte. À minha frente, Jesus. Muita gente estava aglomerada à sua volta e o mestre dizia: Eis que vossa casa vos vai ficar deserta. Mateus capítulo 23, versículo 38. Sentimos nos semblantes dos discípulos a preocupação, como se algo viesse a acontecer. Ficaram mais preocupados quando, ao saírem com ele do templo, chamaram-lhe a atenção para a sua estrutura e beleza. As pedras eram do mais puro mármore, bem branco, e algumas delas de dimensões quase fabulosas. Pensavam os discípulos na solidez daquelas paredes. Como pode derrubar-se tal esplendor, cujas paredes são sólido bloco de pedra tirado inteiro da pedreira? Captando os pensamentos dos discípulos, Jesus falou: Vós pensais que essas paredes são indestrutíveis. Escutai então, dia virá que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Cristo alertou os discípulos sobre quando verdes Jerusalém, cercada dos exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lucas capítulo 14, versículos 6, 20 e 28. Diante de meus olhos aparecia algo tão atual. O que Cristo dizia há quase 2000 anos, hoje a sociedade enfrenta. O mundo cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, acha-se adormecido em regência carnal, afundando-se nas sensações inferiores. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda parte, de toda espécie. Enquanto uns buscam a fé em Jesus para suportar seus males, outros só procuram o prazer. No teatro vivo, Cristo falava aos apóstolos o que hoje a humanidade está vivendo, a morte dos valores morais. Depois, no Monte das Oliveiras, Cristo advertiu os homens para o perigo de ficarmos longe dele. Recordei-me de alguns abnegados irmãos nossos que distribuem escassa provisão de pão ao faminto, que oferecem insuficientes roupas para abrigar o pobre do frio. Será que eles sabem que estão servindo ao Mestre? Defronte de todos nós, Cristo ensinava os discípulos a respeitarem aqueles que necessitam, dizendo que todos podem encontrar qualquer coisa para fazer em prol dos carentes. Disse ainda que seriam perdoados os nossos pecados à medida que prestássemos auxílio aos necessitados e que os servissem aos outros e que os que servissem aos outros estaria servindo ao Senhor. E ainda, certamente eu serei contigo. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e capítulo 3, versículo 12. Fiquei impressionado com aquela cena que desfilava à minha frente. Cristo falando sobre a caridade. O espírita que renega a caridade precisa urgentemente estudar o Evangelho de Jesus ou o Antigo Testamento, porque não pode exigir religião que não seja alicerçada na caridade. Toda a vida de Cristo foi de abnegado serviço ao próximo. Não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Sentíamos o perfume da caridade tão praticada por Jesus e hoje negligenciada por muitos que se dizem cristãos. Com que carinho Jesus se dirigiu a Zaqueu, descortinava-nos Jericó, com suas palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais. Jericó estava sempre em festa, muitos sacerdotes residiam naquela cidade. Grande centro de comércio repletava-se de oficiais e soldados romanos como estrangeiros de vários pontos. Até a coletoria da alfândega ali estava sediada, tornando-se morada dos publicanos. Zaqueu era um riquíssimo israelita, porém detestado pelos seus patrícios. Foi esse homem rico que, ao saber da chegada de Jesus, buscou. Queria vê-lo. Correu pelas ruas de Jericó, mas nada podia ver sobre as cabeças do povo, pois sua pequena estatura dificultava-lhe a visão. Viu um sicômoro à beira da estrada. Nele subiu e sentou entre seus galhos. Zaqueu buscava Jesus e se emocionou ao ver o mestre a fitá-lo, parado embaixo da árvore. O coração de Zaqueu disparou e lágrimas rolaram pelo seu rosto, principalmente quando o mestre o chamou. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O povo espantou-se. Como o mestre dirigia-se a um pecador?
Essa cena muito me comoveu quantos Zaqueus encontramos em nosso caminho, principalmente no caminho daqueles que se dizem cristãos, mas temem contaminar-se com o contato com os pecadores. Jesus, no seu encontro com Zaqueu, quis provar-nos que todos somos filhos de Deus. Não importa o erro que tenhamos praticado, o importante é escutarmos o chamado do Cristo que nos chega de várias maneiras. Em seguida, estávamos diante da estrada por onde Jesus caminhava em Jerusalém, 500 e poucos anos antes do nascimento de Cristo. O profeta Zacarias assim predisse: Alegra-te muito, filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado no jumentinho, sobre um asninho, filho da jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Jesus entrou em Jerusalém no domingo, primeiro dia da semana. O povo que havia ido vê-lo em Betânia acompanhava-o. Junto a eles também se encontrava muita gente que ia a Jerusalém celebrar a Páscoa. A natureza sorria, as árvores verdejavam, as flores espargiavam pelo ar todo o seu perfume. Jesus, montado no asninho, dava entrada triunfal em Jerusalém. Mas eis que parou e seu olhar contemplou o sol que banhava o templo, que atraía todos os olhares. Tal a sua beleza, majestoso, suntuoso, destacava-se de todos os outros edifícios, e ele era o orgulho da nação judaica. Os romanos uniram-se aos judeus para embelezá-los, e o imperador de Roma o enriquecera, fazendo dele uma das maravilhas do mundo. O puro e alvo mármore nas paredes do templo cintilavam, beijadas pelo sol. Na entrada achava-se uma videira de ouro e prata, com verdes folhagens e maciços cachos de uvas, feitos pelos mais hábeis artistas da época. Todo esse deslumbramento representava Israel como uma próspera vinha. No olhar de Jesus estampava-se a tristeza, e a multidão que antes cantava e gritava silenciou encantada com tal esplendor. As pessoas não compreenderam porque Jesus estava triste diante de tanta beleza. O povo que antes agitava os ramos da palmeira olhava a cena sem compreender a causa de tanto desalento no olhar de Jesus. Os discípulos pensavam fosse porque logo adiante estava a porta das ovelhas, pela qual durante séculos haviam sido conduzidos os animais destinados às ofertas sacrificiais. Mas não era essa a tristeza de Jesus. Em seguida vimos Jesus no templo expulsando os vendilhões. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela covil de ladrões. Ele curava os cegos, os coxos, mostrando ao povo que o templo não é lugar de comércio, é um hospital de Deus, onde o homem vai para curar a alma. O templo tinha diversos átrios, dos sacerdotes dos israelitas e um externo chamado dos gentios, que era uma espécie de praça diante dele, na qual podiam entrar também os pagãos, onde os negociantes vendiam os animais para os sacrifícios e os cambistas trocavam moedas profanas pelas sagradas únicas válidas para as ofertas. Deste templo, Jesus expulsou os vendilhões e com eles seus animais. Era um comércio contrastante com a pureza que deveria existir num lugar de oração. Jesus não chicoteou quem quer que fosse, apenas usou o chicote das palavras, e estas, por serem verdadeiras, doeram por demais. Se Jesus houvesse chicoteado os animais e ficado furioso, como alguns interpretaram essa passagem, ele deitaria por terra toda a sua doutrina. E ele, que é o caminho, a verdade e a vida, não ia enfurecer-se jamais. Como diz esse trecho do Evangelho, o chicote usado pelo Mestre foi o chicote da verdade, quando o sentimos no Espírito, sofremos por demais. Saindo do templo, Jesus, pela manhã, voltava para a cidade, vendo uma figueira junto ao caminho. Aproximou-se dela e, não encontrando senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. Nessa passagem, Jesus nos deixou uma lição. Notamos que aconteceu algo após a cena do templo. Não basta nos dizermos crentes em Deus, precisamos dar frutos e respeitar os hospitais da alma, que são os templos de pedra erguidos para nos curar das imperfeições. Na Palestina, as figueiras são muito numerosas e dão frutos durante 10 meses do ano. E também, quando não produziam, podiam ter algum figo serôdio ou temporão. Eis porque Jesus, mesmo não estando na estação dos frutos, foi procurá-los. Ele queria ensinar aos discípulos que a figueira era o símbolo do povo judeu, cheio de folhas, mas sem frutos.
Essa parte, quem nos elucidou foi o instrutor de teatro vivo. Aqui terminou minha aula. Sentia-me um Zaqueu da vida, chamado por Jesus para entrar no seu reino de amor. Nossa, que lição, hein? Pois é. Todos nós somos Zaqueu, se a gente for ver, né? Todos nós temos aí as nossas dificuldades de entendimento, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos vícios, mas todos nós, em determinado momento, seja pelo amor ou pela dor, todos nós acabamos procurando por Cristo, todos nós procuramos ainda uma solução para os nossos problemas que nós não conseguimos. Aí a gente apela, Senhor, Senhor, né? Então Zaqueu, por mais que ele fosse um cara que tivesse dinheiro, que ele tivesse condições, ele não tinha amor, estava faltando alguma coisa nele. Ele foi buscar onde? Aquele que preenchesse ele, que na verdade era um símbolo maior de amor, Jesus. Todos nós, uma hora, vamos ter que chegar até ele. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, fazia faculdade de História, de Geografia, e o nosso professor de História, ele dava aula de História Antiga e História Medieval. Era o mesmo professor que dava essas duas disciplinas. E na parte da História Antiga, da Medieval, as aulas corriam naturalmente, né? Não tinha muita discordância, não tinha muita relevância, mas ele realmente colocava as coisas que aconteceram perante o clero religioso, né? Então os fatos foram colocados de uma maneira tranquila, porque é fato, não há o que questionar diante dos abusos da igreja. Isso daí o mundo inteiro viu, né? Então é algo que é palpável. Agora, quando se trata da história antiga, meu professor de história antiga não gostava de falar muito sobre os acontecimentos. Porque dentro de história antiga a gente vai pegar um trecho, um pedaço de Jesus. O nosso calendário é montado a partir do nascimento de Cristo. Tamanha a importância dele. E aí os historiadores que são ateus, eles não admitem que o nosso calendário comece a partir do nascimento de Cristo. Eles dão a data como um evento que ocorreu, né, de histórico, e a partir daquele evento histórico, que agora eu não me recordo qual é, porque eu não dei muita importância, para mim sempre Cristo vai ser mais importante do que qualquer outra coisa, então eu não dei importância para ele. Na época a gente levava gravadorzinho daqueles do Paraguai para poder gravar a aula, então eu não tenho mais nem a fala dele aqui. Então eu não lembro mais qual era o fato histórico que ele admitia, que a partir daquele fato histórico é que começa o nosso calendário. E na verdade todos nós somos um mundo cristão. Por mais que tenham outras religiões, por mais que tenham outras crenças, a maior parte acredita em Cristo. Então nós somos do calendário de Cristo, a partir do seu nascimento. Então nós temos 2025 anos, né, de existência. Não, nós temos 2025 anos partindo da data de Cristo. É ali que iniciou o nosso calendário. Nosso calendário é cristão. Outros lugares que o calendário não é cristão, então ele inicia com uma outra data, com um outro sentido, né? Cada local pode fazer o seu calendário da maneira que achar melhor, mas em geral no mundo o nosso calendário é cristão, é o que prevalece. E o meu professor de história, ele não queria falar, ele não queria citar Jesus, e na minha sala, era uma sala de 100 alunos, cento e poucos alunos, e dentro daquela sala, se tivesse 2 ou 3 espiritualistas que não acreditassem em Cristo, era muito. A maioria era cristão, independente da religião que professasse. E aí a gente falava, professor, o nosso calendário começa com Cristo. Ele, não quero falar desse cara. Esse cara é uma lenda, esse cara não existiu. Quem é que tem prova sobre ele? Porque o professor de história, ele vai baseado em documentos, né? Aí a gente falava, mas e a Bíblia? Né? Por mais que seja questionado algumas coisas da Bíblia, que ela já foi reformulada, ela já foi revisada, já foi colocado e tirado coisas dela, a gente sabe que já não está assim tão, né, de acordo com o que os discípulos disseram, mas ainda está aí. É o livro mais lido no mundo, é o livro mais respeitado no mundo, é a Bíblia. E como assim a gente não vai levar a sério um documento desse? Aí ele falava, não, esse daí não é um documento sério, a gente não vai levar, né, porque não existem realmente provas do lado dos especialistas de história, fatos comprovados, é o homem escrevendo o texto.
né? Então ele dava assim para a gente condições mínimas de acreditar em Cristo. Quem faz curso de história, geografia ou ligados a essa área, tipo sociologia, filosofia, são pessoas que, se não tiver a mente aberta, é corrompido no primeiro dia de aula. É corrompido mesmo. A pessoa se entrega às ideias daqueles caras que estão ali, que ao invés de abrir a mente, eles fecham, né? E eu não estou dizendo isso só por uma questão religiosa. Eu estou dizendo isso uma questão política, social, né? Nós temos visto, aí ele ainda fala assim, olha, tudo que Jesus falava naquela época bate bem com a sociedade que nós temos hoje. E eu não lembro que ano que foi feito esse livro aqui, mas esse livro também não, esse livro aqui, ele não foi feito assim, então, ele é de 1999, tá? Então, Luiz Sérgio, quando fez esse livro aqui, a primeira edição dele foi em 1999, nós estamos em 2025. E tudo o que Jesus dizia em 1999 vem dizer, e o que nós estamos vivendo hoje em 2025, mudou muito? Não. Os falsos profetas que nós vimos ontem estão ligados a esses lugares de luxo, de mármore, de ouro, né? E lá dentro desse mármore, desse ouro, dessa riqueza material, lá dentro desses lugares, existe o principal, que é o amor. Estão seguindo Cristo como ele ensinou, na verdade, buscando abrir a mente para as coisas que são de fato espirituais. Será que hoje, em 2025, você entra numa igreja, numa seita, num templo, no centro, sei lá. Você entra dentro daquilo que você acredita na sua religião, você entra lá e se sente bem, feliz, leve, ou você está indo lá fazer escambo, como grande parte faz? O que é escambo? Troca. Senhor, trago um lápis para você. Você me ajuda na minha dificuldade? Eu estou com um problema no coração, né? Senhor, eu mato uma galinha. O Senhor traz uma pessoa que eu amo de volta? Senhor, eu venho aqui e acendo uma vela do meu tamanho, se eu melhorar da gastrite. Então, isso é escambo. As pessoas veem a parte material como se fosse uma forma de você fazer negócio com Deus, ou com Jesus, ou com quem quer que seja, do campo espiritual. Então, nós não estamos muito distante do que acontecia nesses templos em Jerusalém ou em qualquer outro da época de Cristo. E quando ele sai chutando tudo, que diz que ele saiu batendo em tudo, chicoteando tudo, Cristo, eu não consigo imaginar Cristo, né, aquele homem bom, brando, pacífico, né, que foi para a cruz sem... Ele não falou nem pro soldado, olha, tira um pouquinho do peso dessa cruz aqui que eu não tô aguentando. Ele não reclamou de nada, ele não abriu a boca para nada. Então eu não consigo imaginar esse Cristo chutando barraca. Alguns filmes mostram isso, né? Ele chutando, ele chicoteando, ele querendo pegar todo mundo na frente dele, bater, né? Naquela explosão de ira. Um homem que fala de amor o tempo todo, explodir em ira, significa que ele é humano, significa que ele tem defeitos, significa que ele ainda possui vícios. E Cristo é o nosso diretor do planeta. É ele que rege o planeta Terra. Um espírito de extrema grandeza, puro, verdadeiro. Como que ele, nessa grandeza toda, ia se rebaixar a um sentimento tão pobre que é o da ira, da raiva, do ódio, né, do revide? Ele mesmo falou, e os apóstolos escreveram, não deve se revidar. Nós devemos conter, mas revidar não. Não devemos fazer ao outro o que ele está fazendo. Se ele está te mostrando mal, você tem que mostrar o bem para ele, é a outra face. Não é bater e espancar a sua face. Significa você mostrar o outro lado que ele não conhece. Ele está conhecendo só o lado da raiva. E você mostra o lado do amor. Então eu não consigo imaginar Cristo numa cena como essa. Em alguns vídeos anteriores de estudo que eu fiz, eu cheguei a comentar alguma coisa a respeito, e naquela época eu conseguia entender que Cristo em algum momento deu aquele pico de explosão. Mas olha como é importante os estudos, né? Se um dia eu falei isso, hoje eu estou aqui para poder fazer uma revisão daquilo que eu falei,
para fazer um adentro que hoje eu já interpreto de uma outra maneira. Uma professora de português, uma vez, ela falou, né? Eu esqueci o nome dela. Vera, professora Vera, na 7ª série, ela falou assim, lê esse livro, me deu um livro e falou, lê esse livro aqui, depois você me comenta ele. Aí eu li o livro que ela tinha mandado. Na época, era um livro que falava de uma menina que acabou entrando para o mundo de drogas, se tornando lésbica, e depois ela fazia pequenos furtos para conseguir o dinheiro da droga e tal. E ela mandou eu levar esse livro e ler. Eu, tá bom. Aí ela deu um livro para cada um na sala e mandou cada um ler, e para mim veio esse livro. Aí eu li o livro, tudo. Ela falou assim, agora o que foi que você entendeu do livro? Era um livro fino, não era um livro grosso. Aí eu falei, em resumo, praticamente isso que eu acabei de falar para vocês. Aí ela pegou e falou assim, não, você volta lá e lê o livro novamente. Aí eu peguei e li o livro de novo. Aí tá. Aí eu peguei as informações de que ela tinha passado para o mundo das drogas devido à situação na família dela. Ela tinha muitos conflitos com o pai era muito agressivo, batia na menina, e a mãe era muito omissa, não deixava a menina apanhar. Aí eu voltei com o livro para a professora. Falei, professora, agora eu já sei por quê que ela se tornou lésbica e por que ela era usuária de drogas e roubava para ter as drogas. Aí a professora, tá bom, agora você já descobriu que o pai e a mãe são a causa, beleza. Só que agora você vai levar o livro de novo. Eu falei, mas professora, eu já li 2 vezes. Ela falou, não, mas você vai ler outra vez. Aí eu li o livro pela 3ª vez. Quando eu li pela 3ª vez, aí eu vi as consequências das atitudes dela. Eu dei mais importância pelas escolhas erradas que ela fez e o final, né? Que foi muito triste, que ela acabou morrendo. Ela foi presa e morreu. Aí a professora falou assim, legal, agora você pega o livro novamente. Eu falei, mas professora, 4ª vez leu o mesmo livro. Ela falou, Patrícia, vem cá. Você conseguiu as informações que você tem hoje? Você conseguiu na primeira leitura? Eu falei, não. Na primeira leitura eu peguei aquilo que eu achei que era mais importante. Ela falou, então, na segunda você já pegou mais informação, na terceira você pegou mais informação. E quanto mais você lê um livro, mais informação você pega. Então eu lembrei da professora Vera agora, de português. Na 7ª série ela me explicou isso. E é verdade. Alguns anos atrás, eu estou há 3 anos fazendo leitura, assim, né, de vídeo. E há 3 anos atrás, quando eu fui fazer alguma leitura referente a essa passagem, eu falei, nossa, eu até gostaria de estar lá para ver Cristo chutando tudo, botando tudo, né? Porque eu sou muito emotiva, eu sou muito espontânea, eu sou muito explosiva. E às vezes eu fico mesmo naquela revolta de ver dinheiro, sabe? Às vezes a pessoa dá um gado inteiro para uma igreja, dá um pedaço de terra. A gente continua vivendo na Idade Média, onde existe o escambo, trocando bens materiais em troca de favores religiosos. E hoje a coisa tá tão gritante que não é mais assim, um fazendeiro pega uma terra e dá para a igreja. Tudo bem, a igreja vai lá e vai construir outra igreja. Até aí, né, vai fazer rendar aquilo ali, vai gerar dinheiro só para os padres. Na verdade não está prejudicando ninguém, a não ser o tonto que deu a terra, né? Mas hoje não, os favores que estão tendo, os escambos que estão tendo são horrores, gente. Hoje mesmo eu peguei um vídeo que, pelo amor de Deus, eu não duvido que seja verdade, mas também não tenho fontes, não tenho como provar que seja verdade, né? Mas eu não duvido que seja. Pessoas do alto poder político fazendo tratados com as trevas para que eles possam se manter no poder. E não é um poder desse que a gente vê, poder de terra, de território, de nome, de status. Não, é um poder religioso para levar, conduzir a humanidade ao erro e tirar a gente do caminho que Jesus ensinou. Então não é ser bitolado. Ah, Patrícia, tudo agora para você é espiritismo. Não é ser bitolado. Já escutei isso esses dias, alguém falando para mim assim que tudo agora é espiritismo. Não é. Eu não consigo enxergar dessa forma, desculpa. Mas se eu estou ampliando meu conhecimento, se eu estou lendo e estou entendendo cada vez mais, a minha obrigação é passar aquilo que eu entendo. Eu também tenho que difundir aquilo que eu aprendo, porque senão não tem efeito, né? A caridade é o efeito. Agora, se eu souber que fazer o bem é bom, joia. Mas se eu não fizer nada com esse saber, a figueira seca. Aqueles que estavam ali, naquele local, eles tinham uma noção da grandeza de Deus, eles tinham uma noção do que é caridade, do que é fazer o bem. Eles já tinham desenvolvido isso, só que eles começaram a usar isso em benefício próprio.
e vendendo fé. As pessoas que iam até eles iam na boa fé, mas iam para comprar essa fé, para aumentar a sua fé, eles compravam. Para aumentar as suas garantias de estar no plano espiritual de uma forma contempla, eles pagavam por isso. E ai daqueles também que não pagassem, porque era uma época que tinha que pagar. E hoje a gente não é obrigado a pagar. Mas tem muitas pessoas que realmente ainda continuam se vendendo, continuam fazendo escambo, continuam fazendo trocas. E aí esse vídeo que eu assisti hoje, realmente me arrepiei todinha. E como eu tenho um pouco de sensibilidade, eu não acredito que ele seja todo em verdade, não. Pode ter um pouco aumentado daqui, aumentado dali, eu não duvido. O homem também, o maldito homem que acredita no homem, né? Mas eu arrepiava todinha com muitas coisas que eu vi nesse vídeo. E eu não vou falar para vocês que vídeo que é, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um vídeo onde o cabeça de ovo aí, que a gente costuma dizer, ele fez um pacto, né? E todos os que estão do lado dele fizeram um pacto com as trevas, para que induzissem essa terra bendita, essa terra abençoada, que o Brasil é realmente o coração, né, a pátria do evangelho, o coração do mundo, que isso aqui se tornasse um caos. Porque se aqui se tornar um caos, o resto do mundo também se torna. Nós somos o amparato do mundo, do planeta. Vocês têm ideia o que é isso? Vocês têm ideia do tamanho da nossa responsabilidade? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas Jesus vivia em Jerusalém, lá no Oriente, não é lá que é a terra prometida, não é lá que tem que ser espalhado o amor no mundo? Lá vive em guerra, gente. Por que vive em guerra? Por que lá onde Jesus nasceu, onde ele andou, vive em guerra? Já pararam para pensar? É justamente porque ali é para conter o bem. E aí esse bem ele foi ramificando. Ele caminhou pelo mundo. Ele passou pela França, Allan Kardec, ele chegou aqui no Brasil. Na própria França, o espiritismo conseguiu ser apagado. Vocês têm ideia o que é isso? Porque as pessoas foram permitindo que as mentiras, as inverdades, a justiça que não é justa, tomasse conta do espiritismo. Porque o espiritismo ele não é de um homem, ele não é de um papa, de um pastor, ele é nosso. Cabe a cada um que é espírita ter uma postura espírita e manter essa postura firme no amor de Cristo. Senão, realmente, o espiritismo vai acabar. Já estou vendo aí um cara que eu não sei quem é, se é importante, se não é, não me interessa. Desculpa. Mas eu tenho visto esse cara propagar um vídeo aí na internet, tá rodando esse vídeo. E a pessoa falando assim, o espiritismo vai acabar, mas já numa conotação de tirar barato, sabe? Do tipo assim, já que ele exige demais, já que ele quer estudo demais, então ninguém quer. Se estudando, se é a verdade que nos liberta, qual é o caminho contrário que vai nos libertar? Se eu não estudar, eu vou ficar presa, àquilo que alguém mandar eu fazer. Aqui, através do estudo, eu não vou pela cabeça dos outros. Aqui eu vou tirando aquilo que é interessante para mim. Eu tiro o que é verdade para mim. Que nem eu falei, eu assisti o vídeo hoje, mas esse vídeo que eu assisti, parte dele eu acredito que seja real. Eu senti, meu corpo sentiu, eu arrepiei. Mas parte do vídeo eu achei que tem um pouco de flor ali, né? Do tipo, para assombrar as pessoas, para fazer aquele espetáculo, né? Então, assim, a gente tem que ter o bom senso. Tem coisas que a gente pega e serve, tem coisas que a gente não serve. Então, o espírita, ele deve sim estudar. E ele estudando, ele tem firme argumentos para se manter espírita, para ter uma postura espírita que as pessoas vão respeitar. Agora, quando você não tem estudo, quando você fica, todo mundo foi para a esquerda, todo mundo foi para a direita, o espiritismo vai acabar sim. Desse jeito vai. Dentro daquele centro espírita tem um pessoal que toca tambor. Dentro daquele outro centro espírita tem o pessoal que vai com ramatiz. Tem um outro centro espírita, tem não sei o que, de constelação. Quando começa a virar essa bolha de coisas dentro da casa espírita, vocês têm noção o que é isso? Não, são tratamentos alternativos que fazem bem, que ajudam, que auxiliam, porque a gente não pode ficar aqui só no livro e na palestra, nos passes. Cada um usa a ferramenta que lhe é própria. O espírita, a sua ferramenta é estudar, é aprender e é praticar. E praticar caridade. Caridade não significa
dar um leque de oportunidades através de outras seitas, outras crenças, para que as pessoas possam ser felizes. Aí cada qual que vai procurar a sua crença, pô. Não é assim. E é isso que Jesus na época quis dizer. Cada qual vai procurar a sua crença, não tem que ficar submisso a uma única crença e fazer todos os gostos daquela crença. A gente tem que abrir a mente. E eu tô precisando tomar água e a garganta tá ralando, tá gritando e eu não tomo água. Então é assim, a gente precisa abrir a nossa mente, nós precisamos ver, analisar tudo o que acontece em nossa volta. Falsos profetas, gente, tem em tudo que é lugar. Eu posso ser uma falsa profeta aqui. Lembra o que eu falei ontem? Dá um medo danado de passar uma informação. Porque se eu passo uma informação e ela é errada e alguém aceita, olha o que eu tô me comprometendo. Chega lá no plano espiritual, e aí, dona Patrícia, tudo bem? Tudo. Eu fui uma pessoa legal lá embaixo, né? Vocês sabem disso. Eu tava lá estudando, eu tava passando a boa palavra. Então, Patrícia, mas teve um dia, no meio de tantos outros, que você falou uma coisa e a pessoa interpretou daquele jeito e ela foi fazer totalmente errado e ela acabou se matando. A escolha foi dela, eu vou argumentar. A escolha foi dela, ela tem a parte dela. Mas foi sobre a sua influência. Você influenciou aquela pessoa. Então você vai pagar pela vida daquela pessoa também. Já pensou, gente, o tamanho da responsabilidade que isso é? Então, assim, eu fico pasma de ver gente brincando com a vida de outras pessoas sem a mínima noção de que um dia a conta chega, né? O texto inteiro veio falando ação e reação. Tem um livro do Chico Xavier que eu não li ele inteiro, que fala ação e reação. Então, ser, sabe, sacudido, toma cuidado, nós somos sacudidos o tempo todo. O tempo todo, e todas as religiões, numa única palavra. Tudo que você fizer volta para você. Todas as religiões falam isso. A única que não fala, talvez porque seja o carro-chefe delas, né? É algumas espiritualistas. Elas não falam isso. Você pode fazer, você tem o direito de fazer e tá tudo certo. Você pagou aqui, você fez o escambo, tá tudo certo. Agora você tá livre de problema. Algumas vivem disso, esses escambos. Acham que a ação e reação já é isso aí. É você fazer e você já está recebendo ali na hora. Não é isso. Você está vendendo a alma pro diabo lá e tá tudo certo. Eu assisti um filme ontem, chama Limo. É um filme gospel, creio eu. Porque o espírito é tão pobre de filme, a gente tem muito pouco filme. Mas é um filme assim, muito parado, muito chato. Não vou falar que é um filme legal. Tem filmes gospel assim, de excelência. Esse não é. Mas eu peguei para assistir inteiro. Quando eu pego um negócio para fazer, mesmo que seja ruim, eu quero fazer até o final para me ter certeza que é ruim ou que é bom. É ruim porque é parado. É um filme bem parado. Eu gosto de filme mais agitado. Mas é bom pela parte que ele traz de mensagem. Ele é rico em mensagem. Então tem um cara que está sendo julgado porque ele matou uma mulher. Ele foi assaltar e ele matou uma mulher. Aí ele morreu também, porque mataram ele. E ele chegou no limo. O limo a gente sabe que é entre o céu e o inferno, né? Figuradamente é isso. Para nós espíritas tem vários lugares, né? Vales do Suicida, Vale do Martírio, tem vários vales aí que seria o limo. E aí esse cara tá lá sentado na frente do cara que representa o demônio, e o cara fala para ele assim: você sabe que você vai pro inferno, né? Você matou uma mulher, essa mulher tinha filho, você não vai deixar essa mulher criar os filhos dela, você é isso, você é aquilo. E começa a julgar e condenar o cara. E o cara, poxa, mas eu não queria ir pro inferno. Ninguém quer, né, gente? Fazer maldade, fazer as coisas sem pensar, a gente faz, mas na hora de arcar com as consequências, né, com as reações, ninguém quer. Aí ele, poxa, mas eu não tenho nenhuma chance e tal. Aí quando veio, apareceu uma mulher. Aí apareceu a mulher e o cara que representava o demônio virou para ela e falou assim: quem é você? Ela falou: eu sou a representante do Criador, de Deus, né? Aí ele falou: não, mas esse cara só fez maldade, esse cara matou, esse cara foi um cara largado, não vale a pena a alma dele.
Ela falou assim, toda criatura vale a pena porque é do Criador. Já começou por aí, ela me ganhou. Eu falei assim, vamos ver, ela vai defender esse cara, mas esse cara, no meu ponto de vista, primeiro assim, o cara não vale nada, que é o que a gente faz, não é isso? A gente vê a situação de uma pessoa, a gente já julga, condena e acabou. A gente não quer saber. E eu, a primeira, assim, eu falei, não, o cara não vale nada, matou a senhora lá, a senhora estava trabalhando no serviço dela, né? Ela tem filhos, 3 filhos. Bom, enfim, eu estava ali toda sensível à senhora. Aí apareceu o pai dele, né? Aí o pai dele estava lá no inferno, fizeram um trato com ele, porque se ele fosse lá e falasse, né, a história dele, ele ia pro limo também. Então, são sempre assim, toma lá da cá, né? Aí o pai veio, deu o depoimento dele, e aí ele lembrou que o pai era ignorante demais, que o pai bebia e tal. Bom, enfim, ele tinha razões de sobra para ser uma pessoa que tinha ódio no coração, porque ele cresceu com ódio, que era referente ao pai dele. Aí depois vem a mãe. A mãe dele, uma drogada viciada, que ele matou a própria mãe porque não aguentava mais ver o sofrimento da mãe. Então, já desde criança, com 12 anos, que ele tinha matado a própria mãe. Porque a mãe mandava ele roubar, mandava ele pedir droga, sabe? Aplicar droga nela. Então, o coração dele não é que ele estava matando a mãe por maldade, matando a mãe para acabar com aquele problema. Aí é onde Jesus fala pra gente o quê? O que vale não são suas ações. Desculpa, gente. Mas o que está passando pelo teu coração. Ah, então eu posso matar uma pessoa, Patrícia? Se for pro bem? Não, ninguém pode matar ninguém, gente. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Mas quando a gente vai julgar a intenção da pessoa, é que vale. Por exemplo, um policial que mata um bandido. Dentro de um revide, dentro de uma disputa, um momento ali de agressividade, de ocorrência, quem é que tem que morrer ali? Quem é a pessoa que. Na verdade, quem é que tem que morrer? Não. Quem é que tem que ser contido? É o bandido. Mas se o bandido tá atirando para tudo que é lado e tá acertando o policial, tá acertando o cara que tá trabalhando, que tá te defendendo, é antes o bandido do que o policial. Né? Convenhamos, não vamos ser hipócritas e falar assim, não. O bandido tem que ter 10 chances, ele tem que ter 200 chances, mas não ali naquele momento. Naquele momento é ele ou o policial. Então, o policial no combate, ele não tem a intenção de matar, ele tem a intenção de conter. Mas se para conter vai ter que pipocar bala para tudo que é lado e acertar o cara para dar um basta, não é o coração dele que tá falando, eu tô aqui para matar, eu tô aqui para conter. Só que diante da ocorrência não deu para conter, eu acabei matando. A intenção não foi de matar. É diferente de um policial que vai na casa de um bandido e estoura a cabeça de um bandido na trairagem. Né? E isso acontece também. Tem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, índoles e índoles. Beleza. Mas estou dizendo assim, dentro de uma ocorrência. Então, o que vale é a intenção. Nesse momento que esse cara matou a mãe, a intenção dele não era matar a mãe, por ódio à mãe. Ele queria acabar com o sofrimento da mãe. Então, a intenção não é ruim. A ação é. E ele vai pagar pela ação e não pela intenção. Vocês conseguem entender a diferença? Enfim. Aí vai mostrando outras situações no decorrer do filme. Por isso que eu falo que é muito parado, porque é entrevistas. E você fica vendo aquelas entrevistas e vai refletindo sobre elas. Como é que fala? Eu sei que tem uma intenção de fazer o filme separado, porque aí conforme vai mostrando as coisas, quem tá assistindo vai processando aquilo devagar. Se fosse um filme mais ativo, você não processa. Então a intenção do filme é ótima. Só que eu, Patrícia, eu gosto de coisa mais dinâmica. Então fica a critério de cada um. Quem quiser assistir o filme, vale a pena pela reflexão. Aí ele vai mostrando as testemunhas e tal, e no meio disso tudo, o cara que estava envolvido nessa ocorrência toda, ele acaba indo para o inferno. Não foi salva a alma dele, porque tudo o que ele fez, por mais que tivesse uma pequena intenção boa no meio, ele foi um cara que causou muitos danos, principalmente à vida. E é onde a gente sempre se pega. Todas as leituras que eu faço, eu não vejo nenhum espírita ou como é que eu falo? Um mentor espiritual, né? Como aqui a gente tem o Luiz Sérgio, a gente não vê nenhum deles falando assim, gente, se matar não dá problema. Todos eles dizem que se a gente acabar com a vida dá problema, porque isso daí só pertence a Deus, só Deus pode fazer a gente encarnar ou desencarnar. Só Ele. Se a gente fizer algo que combata a vida, que vá contra aquilo que Deus está fazendo, a ira de Deus, não a ira, a raiva, o ódio, não, mas
As mãos de Deus é pesada e você vai pagar por isso. Então, o filme, ele retrata assim, o cara acaba indo pro inferno, porque ele realmente tinha uma conta muito pesada em relação a isso, a vida, cheio de querer matar, né? Aí eles vão falar assim, então o filme inteiro fica lá, o cara que representa o demônio e a mulher que representa Deus, né? Os dois ficaram ali debatendo para salvar a alma ou punir essa alma, e aí acabou sendo punida do mesmo jeito. Acaba aí, Patrícia. A surpresa no final disso tudo, gente, é em relação a esse cara que representa o demônio. Mas essa surpresa eu não vou falar pra vocês não, porque aí vocês vão ter que assistir o filme mesmo. Eu acho que é legal vocês quererem assistir esse filme. Chama Limo. Procurem ele na internet, no YouTube. Tá lá gratuito. Então, esse cara que tá como representante do demônio, existe uma transformação nele no final desse filme. E essa é a intenção. Deus não age diretamente em você, ele age em sua volta. Ele proporciona oportunidades em sua volta. Vocês nunca vão ouvir, de fato, que Deus deu um lápis para Patrícia diretamente. Não. Ou ele vai fazer eu ter saúde para trabalhar e comprar um lápis, ou ele vai ter uma pessoa que está em minha volta vendo que eu estou sem lápis e vai me emprestar, ou ele vai ver que uma pessoa em minha volta tem condições e comprou um lápis e me deu. Mas ele mesmo vir e me dar o lápis, ele não vai fazer isso. Então não acreditem que nesse toma lá da cá, dentro da sua religiosidade, você vai conseguir algum acordo com Deus. E se eu der isso, você me dá isso, porque ele não vai dar. Isso é conversa. E já está aqui nas escrituras antigas. Não sou eu que estou dizendo. E quando Jesus se revolta com a gente, não é se revolta no ódio, na ira, na mágoa. Isso aí seria coisa de gente inferior. Ele se revolta porque ele veio e morreu na cruz, espancado. Ele foi massacrado, ele foi humilhado. Cuspiram nele, sangraram no corpo dele. Ele foi humilhado de todas as formas. Para quê? Para depois, no final das contas, a gente continuar agindo como os caras que estavam anterior a ele? Vejam bem. Então, ele foi um marco na nossa história, sim. Ele não foi uma lenda. Jesus existe. Ele é o governador desse planeta. E irradia a luz dele em todos os lugares. Ele sabe tudo que se passa dentro da gente. Ah, eu vou aqui, eu sou uma pessoa boa. Não. Ele tá vendo lá dentro que eu não sou uma pessoa boa. Ele tá vendo que eu tô querendo ser uma pessoa boa, que eu tô estudando, que eu tô me dedicando. Mas o meu íntimo, ele sabe. Não adianta eu ficar aqui contando historinha. Então não queiram fazer tratos, acordos, porque seja o acordo com quem for ou onde for, sempre vai ser um acordo com treva. A treva faz acordo, mas Deus não. Jesus não ensinou isso. Não tem acordo, não tem escambo. Não tem. O que tem é trabalho. Trabalhe dentro de você. Modifique, faça a sua reforma íntima. Trabalhe com as suas dificuldades, veja as suas fraquezas, torne elas algo forte dentro de você. Ah, eu tenho fraqueza para o álcool. Nossa, eu tenho vontade de beber álcool. É sua fraqueza? Então fique longe disso. Mostra que você é forte. Ah, mas eu não consigo. Não, mas você consegue. Força. Estuda, vê o que vai acontecer se você beber esse álcool. Vê as consequências. Você vê nas consequências, você já sabe se pode ou não fazer. Não precisa ir muito longe para a gente tomar atitude. Toda e qualquer atitude, você olha lá na frente. Se eu fizer, vai dar isso. Se eu não fizer, vai dar aquilo. Então eu devo ou não fazer? Olha as consequências. É fácil. Só que a gente de cabeça quente, a gente sempre é impossível, né? Não, eu quero, vou e faço. Não quero nem saber o que vai dar depois. A gente sempre se lasca quando faz isso. Pode observar. Então, fica aí mais um ensinamento do Luiz Sérgio, mais um ensinamento que ele trouxe através de Jesus, que nós não devemos agir sem pensar. E para pensar, nós devemos estudar, firmar nosso conhecimento através de livros, através de escritores, através de espíritos que trazem notícias para nós todos os dias. Eu fico tão boba de saber que em pleno 2025 existem pessoas que falam assim, eu não sei como é que você acredita em espírito, ninguém nunca voltou de lá para contar. Ninguém nunca voltou lá para contar, né? Ninguém nunca voltou lá para contar.
E isso é porque eu tô com 2. Eu faço a leitura de 5 livros por dia. Ninguém nunca voltou lá para contar. Ninguém nunca voltou lá para contar. Não dá mais para acreditar nisso, né, gente?